E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para dar continuidade sobre a nossa conversa sobre a testosterona e vamos falar um pouquinho hoje, começar a falar sobre a famosa TRT, né? A terapia de reposição de testosterona, tá bom? Antes de começar a falar sobre as opções terapêuticas, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a TRT, né? Como o próprio nome diz, terapia de reposição de testosterona. Então a gente vai repor o que está em déficit, o que está em falta. No caso aí a reposição hormonal, tá certo? Qual a indicação da terapia de reposição da testosterona, da TRT? No caso, galera, a indicação é a gente fazer uma reposição para manter os níveis fisiológicos hormonais, tá certo? Quando é que a gente precisa fazer essa reposição? Geralmente a gente faz a dosagem, né, dos níveis de testosterona circulantes e os valores de referência são muito divergentes na literatura, mas a gente considera que geralmente abaixo de 350 já teria indicação da gente repor, tá certo? Geralmente na literatura ali os valores normais de testosterona variam de 300 a 800, 350 a 1000. Então, de forma geral, abaixo de 350 teria indicação da gente iniciar uma reposição, tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre as opções terapêuticas, né? Mas antes eu queria falar para que a gente vai repor, né? Então, galera, a gente vai repor para manter os níveis fisiológicos e com isso garantir os caracteres sexuais secundários masculinos, né? As características masculinas, tá certo? Melhorar a função sexual, prevenir a osteoporose, tá certo? Melhorar o bem-estar geral. O paciente, quando faz a reposição de testosterona, tem uma melhora do bem-estar, né? Às vezes da sensação de fadiga, do melhora do cognitivo, da cognição, tá certo? Então tem sim inúmeros benefícios para o paciente que precisa dessa testosterona. É diferente do cara que não precisa e toma para atingir níveis suprafisiológicos. Isso é uma outra história que a gente pode abordar mais para frente, tá certo? E quais as contraindicações para a gente iniciar uma TRT, tá certo? A gente não pode iniciar de cara uma TRT, primeiro, no paciente que tem algum problema de próstata, tá certo? Já tem um câncer de próstata diagnosticado ou tem uma suspeita de câncer de próstata. Que é aquele paciente, por exemplo, que tem um nódulo prostático ou que tem um PSA, que é o exame que a gente dosa de sangue, né? O anticorpo prostático específico aumentado. Além de que tem alguma história familiar suspeita aí, tá certo? Lembrando que posso abordar mais para frente relação testosterona e próstata, certo? Abordar um pouquinho mais esse tema. Testosterona não causa câncer de próstata, tá bom? Mas a gente contraindica se o paciente já tiver o diagnóstico de câncer, tá certo? Outra contraindicação, ainda podendo relacionar com a próstata, se o paciente tem algum sintoma de obstrução urinária, certo? Tem uma escalinha que a gente utiliza para avaliar esse grau de obstrução e pode ter alguma relação com a próstata, então a gente também contraindicaria logo de cara, tá certo? Podendo esclarecer isso melhor com outros exames. Outra contraindicação é nos casos de policitemia. O que é policitemia? É quando o sangue fica muito grosso. A gente tem como se fosse uma hemoconcentração. A gente avalia através do exame de sangue, o hemograma, né? Avalia principalmente o hematócrito. Se tiver um pouquinho alto, a gente contraindica o uso pelo menos num primeiro momento. Existem algumas alternativas para diminuir esse hematócrito e aí atingir níveis seguros para iniciar uma TRT, tá certo? Outra contraindicação é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, SAOS. Aquele cara que ronca muito à noite, né? Pode ter alguns episódios de apneia noturna e a reposição de testosterona pode piorar esses quadros de apneia. Então seria uma contraindicação, apesar de que isso meio que precisa ser bem avaliado, tá certo? Às vezes a reposição de testosterona acaba causando mais benefícios do que malefícios nesses casos aí. E uma outra contraindicação é o paciente que tem insuficiência cardíaca congênita não controlada. Tem um problema de coração que não está bem controlado, a gente contraindica, tá certo? Então, para hoje, eu queria falar um pouquinho só sobre o que é TRT, quando é que a gente inicia, quando é que a gente indica, quando é que a gente contraindica, tá certo? A partir de agora, a gente vai falar sobre os métodos terapêuticos, o que é que a gente pode utilizar como medicação para repor essa testosterona. Beleza, pessoal? Vão mandando aí suas dúvidas, eu vou tentar esclarecer todo mundo e vamos tentar destrinchar, abordar bem completinho esse tema da testosterona. Beleza, pessoal? Até a próxima.